Bom, agora, aqui nessa outra questão, ainda envolvendo a questão do movimento circular, o que que diz aqui a questão? Considere agora que, ao longo de um certo intervalo de tempo, a aceleração centrípeta diminui gradualmente até atingir a metade do seu valor inicial. Então, aqui é o contrário da questão anterior que a gente fez, né? Então, agora a aceleração centrípeta ela vai diminuir gradualmente até atingir a metade do seu valor inicial. Se observarmos o movimento da esfera de cima, qual será a forma da trajetória ao longo desse intervalo? Lembrando que esse probleminha aqui está atrelado às questões anteriores, que era de um experimento que ele fez de uma bolinha, né, dentro de um ciclotron, né, improvisado. Vamos ver o vídeo de novo para a gente relembrar o que está acontecendo? Então, mais uma vez, né, que tem um gerador de Van der Graaf, ele aciona um campo eletromagnético dentro dessa cuba, e a esfera ela começa a se movimentar em uma trajetória circular devido ao campo eletromagnético, né? Então, devido ao campo eletromagnético, ela entra em movimento circular, aqui no caso devido que as forças, devido à aceleração centrípeta, né? E a gente observa claramente que a esfera faz esse movimento aí. Mas voltando aqui à questão, ele fala: se observarmos o movimento dessa esfera aonde a aceleração centrípeta diminuiu pela metade, o que que vai acontecer aqui no caso com essa esfera? Vamos tentar analisar aqui fisicamente, em termos de física, o que acontece com ela? Então, vamos mais uma vez aqui representar uma esfera. Para a gente entender melhor, deixa eu tentar aqui desenhar o que está acontecendo. Imagina que isso aqui é uma trajetória circular, tá? Então, imagina que isso aqui seria enfim, uma trajetória circular, e aí a nossa esfera, ela está movimentando, né, está se movimentando ali dentro dessa trajetória, então ela vai ter, de novo, mais uma vez, uma velocidade tangencial, para o centro nós temos o quem? Nós temos a aceleração centrípeta, no caso, é ela que faz, na verdade, essa bola ficar nesse movimento aí circular, mas o problema não falou isso, né, o problema não quer saber disso, ele quer saber do quê? Ele quer saber em relação ao que, né? O que acontece com essa esfera? Vamos analisar também a formulazinha da aceleração centrípeta, para que vai nos ajudar. A aceleração centrípeta, como é que a gente calcula? É a velocidade ao quadrado dividido por quem? Dividido pelo raio. Então, se eu quero calcular a aceleração centrípeta, é só pegar a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio, né? Então, sabendo disso, né, o que está acontecendo aqui, vamos ver que alternativa para ver o que acontece. Se observarmos o movimento da esfera acima, né, voltando aqui à questão, a pergunta, se observarmos o movimento da esfera acima, qual será a forma de sua trajetória ao longo desse intervalo? Vai ser um círculo? Não, não vai ser um círculo. Por que que não vai ser um círculo? Porque aqui ele fala que a aceleração ela está sofrendo uma alteração, ela está diminuindo. Então, se a aceleração diminui, o que acontece com o raio? O raio aumenta, né? E por que que eu sei que o raio aumenta, professor? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, toda vez em matemática, você tem uma expressão algébrica como essa, aqui em cima e aqui tem uma divisão, então significa que essas duas aqui, né, são grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. E aqui o problema, ele fala que a aceleração diminui. Então, se a aceleração diminui, o raio vai aumentar. Se o raio vai aumentar, então a trajetória ela não vai ser um círculo, né? Porque teve alteração na aceleração, então não vai ser um círculo, não. Letra B, vai ser uma reta? Piorou, né? Então não vai ser também uma reta, não. Letra C, vai ser uma espiral em direção ao centro da cuba? Não, não vai ser uma espiral ao centro da cuba, né? Não vai ser, não vai ter essa direção, não. Letra D, vai ser uma espiral direcionada para fora da cuba. Por que vai ser para fora? Porque o raio não está aumentando e conforme o raio aumenta, a bola ela vai tender a cair fora, né? Então, conforme a aceleração que está diminuindo, essa bola ela está indo cada vez mais longe, né? Dentro da cuba. E é bem provável que ela até saia da cuba devido a essa diminuição aqui, no caso, na aceleração centrípeta, que faz com que, no caso, o raio aumente, né? Então aqui a D está correta. Só vamos ver aqui o item E, ele fala que a trajetória é caótica. Não, a trajetória não é caótica. A trajetória ela vai ser meio que assim, né? Então imagina aqui que essa bola está aqui e aí ela começa cada vez a aumentar aí a sua trajetória devido à diminuição aí na sua aceleração centrípeta que faz o aumentar aqui o raio aqui da sua trajetória. Só que isso, no caso, isso na direção aí indo para fora da curva. Então, de fato, aqui a gente fica com a alternativa D, que é uma espira direcionada para fora da cuba. Bacana?
É isso.